Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um café? Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Vamos imaginar que nós vamos montar um motor de um carro. Mas chega um momento que tem uma peça que a gente não sabe a função dessa peça, não sabemos onde instalar essa peça, não sabemos a função dessa peça. Bom, se ela for uma peça vital para o funcionamento do carro, ele não vai funcionar, do motor ele não vai funcionar. Então, por exemplo, é necessário sabermos a função e o local de cada peça na hora da montagem de um motor. Não é verdade? Senão não dá, pô. Se eu não conheço, então é melhor nem me meter. É melhor nem começar. Eu não sou bom dessas coisas, não. Quando eu desmonto uma coisa que eu vou montar, sobra peças. Isso aqui é perigo, né? Então, mas por que eu estou falando isso? Porque é importante sabermos a função das coisas. Senão a gente não vai conseguir fazer as coisas direitinho. Bom, eu estou querendo ler com vocês aqui a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11, 12 e 13, fala o seguinte: a peça é a graça, então nós precisamos saber a função da peça, fechou? Então qual é a nossa peça? A graça de Deus. Para que serve essa peça? Hein? Para que serve essa peça? Porque se a gente ficar usando a peça de forma errada, nós vamos danificar o motor. Correto? Não pode. Então vamos lá. Já imaginou você botar óleo no radiador para lubrificar a peça que é o radiador e botar água no motor para lubrificar a peça que estão ali dentro do motor? Você vai estourar tudo. Então vamos lá. Porque a graça de Deus, né, ela se há manifestada trazendo o quê? Opa, a graça de Deus vai trazer alguma coisa. O quê? A salvação a todos os homens. Então a salvação vem pela peça graça. Salvação vem pela graça. Olha, já pegamos a função aí, bicho. A salvação vem pela graça. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Viu? A graça vai nos trazer a salvação e nós vamos começar a nos encaixar nisso aqui. Ó. Vai nos ensinando isso aqui. Aguardando, então, pela graça de Deus, nós vamos aguardar a bem-aventurança, certo? Melhor dizendo, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a peça graça serve para essas funções. Mas por que eu estou falando isso? Primeiro, não, mas e as boas obras? Não, as boas obras, elas são frutos naturais e consequência daquelas pessoas que receberam a salvação em Cristo Jesus, né, pela graça, e, consequentemente, vão fazer boas obras. Deveria ser assim. Se eu não faço boas obras, eu estou com um problema com o relacionamento com Deus, certo? Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas falam assim, não, eu vivo na época da graça, pastor, que é isso? Leia para o passado, eu não sou livre, eu vivo na graça. E aí essas pessoas vão pecando, achando que a hipergraça, ou seja, eles já pegam a graça e faz ela ficar hipergraça. A graça de Deus, além de me alcançar, certo? Pela graça eu sou salvo. Se eu pecar, sabe, e me arrepender, pela graça de Deus, Deus me perdoa. Correto? Vocês concordam? Se eu me arrepender genuinamente, Deus me perdoa. Pela graça dele, ele me perdoa. Mas só que estão confundindo as coisas. As pessoas estão vivendo a época da hipergraça, como diz o Gabriel Lopes. Hipergraça. O que quer dizer isso? Elas acham que a graça de Deus vai apagar as consequências do pecado. Entendeu? Não, fica tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu roubar, é pecado. Se eu me arrepender, Deus me perdoa. Pela graça dele, eu vou ser perdoado. Agora, se a polícia me prender, eu vou preso. Deus não vai lá Deus não vai lá me tirar da minha condenação, não. Eu vou ter que cumprir a minha pena, porque eu errei. A graça de Deus me alcança e me perdoa do meu pecado, mas a consequência eu tenho que pagar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a graça de Deus ela não pode servir de desculpa para mim viver pecando, cara. O Senhor perdoa os meus pecados se eu me arrepender genuinamente. Agora, as consequências do pecado eu vou ter que segurar a onda. O B.O. é meu. Então tem pessoas confundindo isso, usando a graça como desculpa para continuar pecando. Ah, qual é, bicho? Eu vivo pela graça. Que papo é esse, cara? Papo de princípios, papo de lei, papo de... Não, bicho, eu vivo pela graça, meu.
qual é? A graça de Deus me alcançou, meu. E aí, quando chegar a conta, e alguém, tem um ditado americano, se não me engano, que diz assim, alguém sempre paga a conta do jantar. Pode ficar tranquilo, mas a hora vai chegar. Ok? Bom, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo Café com a Palavra e entre nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Café com a Palavra. Entre lá, nos siga nas redes sociais.